Onde você está investindo o seu dinheiro? Já ouviu falar em criptomoedas e criptoativos? O Economia Dia a Dia de hoje, o programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo, com o apoio do Corecon, vai falar sobre isso. Então, roda a vinheta e vamos juntos. Professor Wellington dos Santos, novamente aqui ao Economia Dia a Dia, seja muito bem-vindo. Eu agradeço. Olá a todos, a todos que estamos vendo aqui no Dia a Dia com a Economia. Conversamos da última vez sobre metaverso e dentro do assunto metaverso a gente conversou um pouquinho sobre criptomoedas e criptoativos. Hoje vamos falar sobre isso. Primeira pergunta, tem diferença? O que é um criptoativo e o que é uma criptomoeda? Eu posso ter os dois? Um compra o outro? Como que funciona? Todas as criptomoedas são criptoativos, mas nem sempre um criptoativo é uma criptomoeda. Eu vou explicar o porquê. Que dentro de um pacote de recursos de uma criptomoeda existe um projeto de engenharia ali inserido. Então pode ter vários tipos de produto, pode ter um contrato de financiamento, pode ter um contrato de seguro, pode ter uma moeda de valor, pode ser um ativo de assinatura eletrônica, quer dizer, tudo que a gente puder transformar em um ativo a gente pode tokenizar, ou seja, pode transformar numa criptomoeda. Ok. E uma criptomoeda especificamente, o que é? Explica pra gente, rapidamente. Criptomoeda são moedas virtuais, é diferente de uma moeda digital. Esse ano nós vamos ter a novidade do Real Digital. O Real Digital é um CDBC, que é uma moeda atrelada a um banco central. As moedas virtuais não são moedas digitais, elas são criadas no ambiente virtual, em projetos de engenharia bem elaborados, com técnicas de segurança, com testes de estresse, feito algumas chegam até 128 testes de segurança para verificar se aquela moeda, se aquele projeto econômico e financeiro pode se transformar verdadeiramente numa criptomoeda. E eu consigo comprar as mesmas coisas com a criptomoeda que eu compraria com o dinheiro real? Claro que consegue, E hoje nós temos até no Brasil mais de 2.000 lojas que já recebem criptomoedas no seu sistema de comércio, de transação econômica. Lojas grandes redes? Sim, não só grandes redes, mas também bancos, Já temos vários bancos que também estão fazendo conversões de criptomoedas. Nós temos até caixa eletrônica de Bitcoin aqui em São Paulo. Em Bitcoin? Em Bitcoin, para transformar em real. Hoje, além do Bitcoin, que eu acho que deve ser, não sei se é a primeira, talvez não for a primeira, é a mais famosa, Quantas criptomoedas existem e eu consigo investir em todas elas? A primeira criptomoeda que surgiu no mundo foi o Bitcoin em 2008, mas só ela se transformou numa realidade mesmo a partir de 2011 na implantação de um sistema que nós chamamos de blockchain, ou seja, o sistema de segurança de blocos. A partir dali, sim, surgiu a criptomoeda de fato. Com um sistema de segurança, com lastro e muitas vezes até mais sólido até do que as moedas tradicionais que nós temos nos câmbios. Atualmente nós temos 14 mil criptomoedas que já foram testadas no mundo. A gente estava conversando antes do programa e o professor falou que hoje um Bitcoin vale cerca de 100 mil reais, é isso? Hoje está em torno de... Bom, aí depende da data que for. Depende da cotação. Mas está mais de 100 mil reais. E uma outra criptomoeda que o senhor me deu um exemplo estava 2 centavos de real. Sim, a Acron. A Acron é um sistema, ela é uma moeda que tem 40 projetos integrados nela, tem 22 sistemas de segurança e que custa 2,5 centavos. Ela foi criada em 2017 por um grupo de engenheiros da área de TI. E o interessante dela é que já tem empresas nos Estados Unidos pagando previdência aos seus funcionários através dessa moeda Acron. E por que essa variação tão grande no valor, na cotação de uma para outra? Olha, na realidade é a lei de mercado, a lei da oferta e da procura. Então todos os anos, quando nós temos lá o Black Friday, após o Black Friday há uma queda no valor das criptomoedas, assim como tem no mercado de ações, etc. Depois que passa o carnaval, geralmente os valores sobem, mas esse ano não aconteceu em virtude da guerra da Ucrânia com a Rússia, que afetou todo o mercado financeiro. Inclusive as criptomoedas. A criptomoeda
mesmo sendo totalmente no ambiente digital, ela não ela deixa de ser afetada por isso. Sim, ela sofre influência de mercados como qualquer outra moeda. Né? Ela tem unidade de valor, ela tem reserva de valor e ela serve como um meio de pagamento. Mas a criptomoeda não é só isso. Né? Quando a gente vai pegar, por exemplo, uma criptomoeda da Ethereum, né, que é a Ether, você vai entrar dentro da plataforma Ethereum e você vai ver mais de 250 moedas diferentes ali dentro. Então nós temos ali, ela é uma plataforma, né? Então uma criptomoeda atrelada a uma plataforma, então nós temos lá bancos descentralizados, né? Temos agências centralizadas, nós temos desenvolvimento de software, nós temos prestação de serviço, nós temos empresas de segurança, temos empresas de derivativos, então é um leque de produto muito grande. Eu abri o programa falando sobre investimentos, né? Mas além de investimentos, a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, você falou também que é possível emprestar dinheiro e pegar dinheiro emprestado usando as criptomoedas. Explica um pouquinho para a gente. Olha, eu tenho por volta de 50 criptomoedas diferentes, né? E eu utilizo uma parte das minhas criptomoedas, eu coloco no mercado para ser emprestado. Uma parte eu deixo numa poupança chamada stake, né? Então as stakes são poupanças em criptomoedas e o que eu recebo, os rendimentos que eu recebo são pelas próprias criptomoedas. Mas existem outros mecanismos, como learning, né? Eu empresto dinheiro para uma corretora, uma exchange, e essa corretora, com valores já pré-definidos de taxa de juros, quanto que eu vou receber, o prazo que eu vou emprestar, e então eu empresto uma pessoa nesse mundo virtual através de uma DeFi, ou seja, uma corretora descentralizada financeira. Então a pessoa tem economia principalmente dos gastos, né, que tem, por exemplo, num banco real. E na realidade eu acabo trabalhando com uma associação financeira virtual. Agora, professor, existe uma taxa básica, uma Selic? O senhor falou em rendimentos. Esses rendimentos acompanham a Selic brasileira, é a taxa do Banco Central Americano? Como que funciona isso? Quando você vai emprestar dinheiro, você já estabelece quais são os valores. Já tem isso já pré-determinado de acordo com a corretora que você vai trabalhar, com o DEX que você vai trabalhar, o DAPS que você vai trabalhar. Então, existem já negociações pré-fixadas dependendo do tipo de criptomoeda que você vai emprestar. Tá? Então, algumas dão um valor maior, algumas dão valores menores. Mas na média, como se fosse aplicar numa caderneta de poupança, que nós chamamos de stake, na média dá 18% ao ano. Então está bem mais que a taxa Selic de 13,25%. A poupança, por exemplo, é livre de IR. As criptomoedas também, quando a gente usa como uma poupança, por exemplo? Na realidade, hoje você é obrigado a fazer a declaração de todas as criptomoedas que você tem. Hoje a obrigatoriedade mensal é das exchanges, ou seja, das corretoras de criptomoedas, elas são obrigadas a apresentar para a CVM e para a B3, né, a movimentação mensal de todas as criptomoedas negociadas naquela corretora. Essa resolução foi inserida, inclusive, na declaração de imposto de renda deste ano, né? E ela foi dividida em blocos, né? Então, moedas Delphi, stablecoins e Bitcoin. Então, foi separado por cada tipo de produto que é oferecido nesse mercado. Paga imposto de renda. Então, paga imposto de renda. Paga. Tenho duas perguntas. O senhor falou que tem cerca de 50 criptomoedas diferentes. Quais são as principais criptomoedas hoje? Não do ponto de vista de valor, porque aí o Bitcoin eu acho que é a mais cara, mas não é uma recomendação. Mas quais seriam as principais criptomoedas disponíveis no mercado? E existe algo semelhante a uma bolsa de valores, a um pregão de criptomoedas? Olha, a dominância do mercado ainda é do Bitcoin, que ele detém 39% do mercado. Depois vem a plataforma Ethereum, que ela tem mais de 250 criptomoedas dentro do ambiente dela, né, que ela domina 20% desse mercado. Aí depois vem os outros ecossistemas, como a Solano, com a DEX, uma Avalanche, que são também plataformas. Essas plataformas, muitas criptomoedas que são lançadas dentro dessa plataforma porque ela já tem toda a estrutura pronta. Então é mais fácil até para criar uma nova criptomoeda através dessas plataformas que também têm moedas digitais em negociação.
A bolsa de valores de moedas. A CoinMarketCap é uma das bolsas de valores que expõe os valores das criptomoedas, mas você também pode ver qualquer uma das corretoras, qualquer uma das exchanges. Hoje já dá para comprar pelo celular, pelas corretoras que a gente tem disponível aqui no Brasil? Sim, e ela é, como é que fala? É flexível, né? Quer dizer, então você compra e vende a qualquer momento, né? É instantâneo, é como se fosse uma transferência de Pix, então é muito fácil de ser feito. E a grande vantagem, eu sempre oriento as pessoas a procurar exchange no Brasil. Até a Binance, que não era internacional, agora já tem a sua sede aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, procure utilizar de exchanges brasileiras, tá? Existem outros exchanges que oferecem prêmios, gratificações, airdrops, que são recomendações e até criptomoedas novas do mercado, mas em vez de eu ganhar essas compensações, é melhor eu investir numa empresa brasileira, porque caso você tenha algum problema jurídico depois, você possa brigar pelos seus direitos. Antes também de a gente começar a gravar, conversando com você, você fez uma analogia interessante, que hoje a criptomoeda pode funcionar quase como um cartão de crédito, ou funciona semelhante a um cartão de crédito. É uma forma das pessoas que estão acompanhando a gente também perderem um pouco do medo de utilizar essa nova ferramenta, né? Olha, hoje você pode baixar um aplicativo no seu smartphone, né, para pagar, né, a sua conta no supermercado. Como, por exemplo, o supermercado Shibata, ele desenvolveu através de uma startup um aplicativo que você pode pagar as contas do seu supermercado, que chega no caixa, ele faz a leitura do código de barra QR e ali ele dá o valor em reais, né, e qual é a transformação da criptomoeda que você queira pagar. Então você tem uma criptomoeda de uma determinada, por exemplo, a Chiles, e você vê o valor e transforma aquele valor em reais e paga no caixa eletrônico do supermercado. Então, essa é uma coisa que já está acontecendo. Tudo usando um QR Code? Só um QR Code. Então, você pode pagar com qualquer tipo de moeda. É lógico que esse aplicativo ainda está em fase de desenvolvimento, mas a tendência é que se espalhe pelo mercado nacional. Então, se eu não quiser mais andar com carteira, eu posso, e não quiser dar o meu CPF para fazer uma transferência de Pix, eu posso ter o app das criptomoedas da cripto e pagar tudo com isso. Sim, você tem uma carteira de criptomoedas, você paga com a sua carteira de criptomoedas. E se você escolhe ainda qual criptomoeda que você deseja pagar. É lógico que existem mais de 2.000 estabelecimentos no Brasil que aceitam Bitcoin. Agora, as outras moedas, aos poucos, vão ser inseridas no mercado. Mas precisa também desses aplicativos para facilitar o uso, a utilização e o pagamento através das criptomoedas. Agora, professor, o programa é curto, a gente já está encaminhando para o final, mas o que eu preciso saber se eu quiser começar a comprar criptomoedas? Não necessariamente para investir, mas para conhecer, para saber como funciona, para me familiarizar com essa nova forma de pagamento. O que eu preciso saber para escolher uma criptomoeda? Olha, tem que tomar muito cuidado na hora de comprar uma criptomoeda. A maior parte das pessoas querem comprar criptomoeda para especular. Isso eu não aconselho. Comprar sempre criptomoeda como se fosse um investimento de médio e de longo prazo, ou até mesmo para ressarcir ou proteger seu patrimônio, né? O ideal é você entrar numa bolsa de valores de criptomoedas, conhece uma criptomoeda, vai verificar a sua rede social para ver quem que toma conta dessa rede social, quantas número pessoas... de seguidores da plataforma, da criptomoeda é relevante? É relevante, porque quanto maior o volume de pessoas que estão acessando aquela rede, significa que maior credibilidade ela tem, né? Daí você vai verificar, inclusive, qual é a capitalização daquela criptomoeda, quem foram os idealizadores, como é que está o roadmap para verificar quais são os projetos futuros, como foi o desenvolvimento daquela moeda, né? Então, a partir disso, você consegue verificar se aquela é uma moeda saudável para investimentos ou não. Sempre eu invisto em moedas que têm um bom portfólio, um bom projeto de futuro. Quando você fala em médio e longo prazo, é o quê? Quanto tempo? O médio prazo no mundo da criptomoeda é no máximo 6 meses e longo prazo 1 ano. 6 meses é o médio prazo? Sim. Então... E quando eu vou emprestar dinheiro desse mercado, e-learning, por exemplo, eu empresto por 180 dias, 90 dias, 93 dias ou até por horas, né? Então existe essa opção. Emprestar e pegar emprestado? Sim. Posso pegar emprestado por 1 hora? Pode. Por 1 hora, por 1 dia, por 3 dias, por 40 minutos. Tá. Primeiro,
Como que eu faço para emprestar? Existe uma plataforma específica de empréstimo de qualquer corretora, exchange que trabalha com o sistema DEX ou Delphi, né? Sistema descentralizado financeiro. E qual a garantia que eu tenho que depois que eu emprestar, eu vou receber de volta? Porque eu posso estar emprestando para alguém que mora, sei lá, na Arábia Saudita, um príncipe nigeriano que estava precisando de ajuda. Sem colateral, sem garantias, não há um empréstimo. É que nem nos bancos privados. Então quem pega emprestado tem que dar algum tipo de garantia? Sim, sempre. Mas o que, por exemplo? Eu posso, sei lá, dar um carro de garantia ou algo nesse sentido? Criptomoedas. Dá um exemplo. Criptomoedas que ficam presas, né? Aquelas transações de criptomoedas que você tem ali na sua carteira, uma parte dessas criptomoedas vão ficar retidas até que você efetue o pagamento. Então não tem como perder? Não. O risco é zero. Então tá. Escolhi a minha criptomoeda, entrei lá na corretora, adquiri a minha criptomoeda, fiquei 6 meses com ela. Ou 1 ano, né, que é o longo prazo, quando a gente fala em criptomoedas. Como que eu sei se essa criptomoeda, durante esse período, ela continua saudável, entre aspas, ou se eu preciso me livrar dela ou trocar por uma outra? Pelo projeto que você pesquisou. Na realidade, antes de adquirir uma criptomoeda, você tem que estudar o projeto. O senhor falou em projetos futuros, uma criptomoeda ela não termina em si, o que seria um... Não, ela tem evolução, ela tem os backups dela, tem os updates, né? Como se fosse, porque é uma linguagem de máquina, querendo ou não, ele tem um código de máquina e tem que ser feito updates. Hoje o senhor ensina sobre isso? Sim. Existem cursos confiáveis para se aprender fora do ambiente universitário, para se aprender sobre... Porque tem muita gente falando sobre criptomoeda em rede social, em YouTube, e como que a gente faz para não cair em armadilha e acabar comprando uma criptomoeda ruim? Assista às aulas de EAD, né, do Cofecon, né, que é a parceira aqui do Sindicom, e também você pode também comprar ou adquirir algum curso desta área, né? Então existem sim cursos e existem treinamentos na área sim por pessoas sérias. Professor Wellington, para a gente encerrar, olha aqui para quem está acompanhando a gente e dá uma dica de como começar ou melhor, não de como começar, dá uma dica de como perder o medo das tais criptomoedas, desse dinheiro que a gente não tem na carteira. Na realidade, quando você for comprar uma criptomoeda, você tem que procurar bons projetos. Então, você vai entrar no CoinMarketCap ou qualquer outra bolsa de valores e verifica, né? Qual é o volume de capitalização, qual a margem de pessoas que seguem aquela marca. Existe um ranking? Existe. Né? Eu vou dar um exemplo de uma moeda, não é uma indicação, mas apenas um exemplo, né? A Cross. A Cross é uma moeda que está na posição 657, que tem 298 milhões aplicado e que uma empresa americana já está pagando seus funcionários previdenciários através desta moeda. Né? E ela custa apenas 2,5 centavos hoje, né? No inverno cripto, mas fora do inverno cripto ela já chegou a $2. Então provavelmente ela vai ter uma alta considerável nos próximos dias. Só para a gente encerrar, quando que termina esse inverno cripto e quando começa a primavera cripto? Já está dando sinais de encerramento esse inverno cripto e eu acredito que essas são passagens, mas isso foi influenciado principalmente por causa da guerra da Ucrânia e da Rússia e atrapalhou bastante esse mercado. Professor Wellington dos Santos, muito obrigado por mais uma vez vir aqui ao Economia Dia a Dia. É sempre um prazer. Eu que agradeço a todos. Volta aqui em outra oportunidade para a gente conversar mais sobre esse universo digital, metaverso, criptomoedas e tudo isso aí que o senhor conhece. É muita coisa para a gente aprender e discutir. E você que acompanhou o nosso programa até aqui, muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado por ter acompanhado a gente. Ficou curioso, quer saber mais sobre criptomoedas, quer saber mais sobre metaverso? O professor veio aqui, gravou um outro programa com a gente, deve estar disponível aí nas nossas redes sociais. Acompanhe as redes do sindicato que você vai estar sempre muito bem informado. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e a gente se vê já já.